eu olhei e vi. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui para iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e continuar estudando esta lição maravilhosa, esta revista que está falando sobre o livro de Josué. Que maravilha nós estamos estudando este livro precioso que particularmente para mim é uma riqueza sem fim. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, cujo título é Derrotando o Primeiro Inimigo. Finalmente as muralhas de Jericó vão cair. Mas antes, façamos uma oração para iniciarmos a nossa aula de hoje. Santo Deus e bendito Pai, nós queremos te glorificar por mais um dia que o Senhor nos preparou este momento para estarmos juntos estudando a sua palavra. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, rogamos, Senhor, o teu favor, rogamos, Senhor, a tua misericórdia, para que abençoe a nossa vida, para que conceda graça sobre nós e nos abençoe no estudo desta lição, Senhor, para que possamos aproveitar ao máximo aquilo que a tua palavra tem para nós. Abençoa-nos em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ali é onde nós passamos todas as informações do setor e onde sai a maioria dos nossos conteúdos digitais. Mesmo depois da volta normal das atividades da igreja, nós ainda postaremos outros conteúdos diferenciados que já estão sendo produzidos para que a edificação possa vir ao nosso coração. Então, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas nossas redes, que nós vamos ter ali muitas e boas surpresas para todos os irmãos. Quero lembrar também que na descrição deste vídeo você pode entrar e clicar no link onde tem os slides para baixar e você pode acompanhar esta aula com a Bíblia, com a sua revista e também com este suporte dos slides que vão fazer com que nós saiamos daqui mais edificados. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de número 7. O texto do dia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. A síntese: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Que bênção! O nosso texto bíblico está no livro de Josué, capítulo 6. Chegamos ao capítulo 6 de Josué, onde é narrada a conquista de Jericó. Capítulo 6, os versos do 1 ao 10 diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E quem foi como Josué dissera ao povo? E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas,
e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Amém. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus, havia chegado um momento em que o povo hebreu iria herdar a terra prometida. Havia chegado o momento em que o povo iria conquistar de fato aquela terra que estava na mão dos cananeus, e os cananeus são uma junção de vários povos, conforme nós já falamos em outras aulas. Agora, a entrada para a terra cananeia partia de uma única cidade, a cidade de Jericó. Ali seria a porta de entrada para o povo adentrar e tomar aquela terra. Israel finalmente tinha chegado diante da terra, finalmente tinha olhado a terra e finalmente iria tomá-la para si. O texto bíblico não relata, mas aquele encontro que Josué teve com o príncipe dos exércitos do Senhor, a qual nós falamos na aula passada, ele deve ter dado alguma estratégia. A estratégia que é narrada no capítulo 6, de rodear a cidade, provavelmente foi dada por este príncipe dos exércitos que conversou com Josué quando ele estava sozinho olhando a terra no capítulo 5. A grande lição deixada já na introdução desse estudo é que somente podemos obter a vitória quando Deus aprova a nossa vitória. Foi isso que aconteceu com Josué e com todo o povo hebreu. A nossa vitória só chega quando Deus decreta a nossa vitória, quando Deus assina embaixo da nossa vitória e quando Ele consiste em dar-nos esta bênção. Antes é somente fé e perseverança. Muito bem, adentramos ao tópico de número 1, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. E o subtópico 1 diz assim: Jericó era uma cidade forte. Uma cidade forte, meus irmãos, é bastante curioso. Naqueles tempos, toda cidade média e grande, ela tinha seus muros ao redor, Jerusalém mesmo foi assim numa certa época. Uma cidade era fortificada, o que quer dizer que ela tinha muros muito altos e às vezes ela só tinha uma única entrada. A cidade de Jericó era dessa maneira, ela só tinha uma única entrada que com a presença do povo de Israel tinha sido fechada. Aquele povo estava totalmente encurralado dentro da cidade, se sentindo acuado, e o povo de Israel, aproximando-se da cidade, fez com que aqueles homens fechassem toda a cidade e paralisassem todas as coisas. Jericó, com os achados arqueológicos que nós temos nos dias de hoje, e também é narrado na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz que as muralhas de Jericó tinham 9 metros de altura e 6 metros de espessura, de grossura. As paredes tinham 6 metros de espessura. Era uma baita parede. Nenhum trator derrubaria aquela parede, mas o Senhor Deus a derrubou. A cidade era tão imensa que na primeira vez que Moisés enviou os espias para vê-la, eles voltaram com péssimas notícias, dizendo que a cidade era forte,
dizendo que a cidade tinha homens gigantes, tinham homens de guerra, porque o povo dali era um povo que esperava e aguardava a guerra em qualquer momento. E ali foi que o povo de Deus fez aquilo que o Senhor Deus lhes deu como estratégia. O subtópico 2 diz assim: o rei de Jericó não estava brincando. Isso porque o rei de Jericó ele estava atento a tudo que estava acontecendo com o povo de Israel. Lembra que quando os espias entraram, isso já na segunda vez, né? Quando os espias entraram na terra, eles caíram justamente na casa da prostituta Raabe. E ali o rei logo ficou sabendo que os espias estavam ali olhando a terra e ele mandou soldados para que pudessem capturar esses espias, né? Nós falamos disso em aulas passadas. E não encontrando os espias ali, eles foram influenciados por Raabe, dizendo que os espias já tinham ido embora, e assim eles fecharam os portões e mandaram uma cavalaria de soldados atrás desses espias pelo caminho no deserto. Isso mostra que o rei de Jericó ele estava esperando o povo de Israel. Provavelmente ele estava armando o seu povo, provavelmente ele estava instruindo para que o seu povo estivesse atento às buzinas de guerra. Todas as vezes naquela época que haveria a possibilidade de se entrar em confronto militar, uma buzina era tocada, uma buzina específica, né? Era tocada para que o povo pudesse estar alerta a qualquer iminência de guerra. E foi exatamente isso o que aconteceu. O subtópico 3 vai falar da cidade que só cairia com a ajuda de Deus, né? Em todas as guerras da Bíblia Sagrada, nós só podemos ver o povo de Deus tendo vitória quando o próprio Deus agia em seu favor. Isso é interessante, meus irmãos. Conhecendo a história bíblica, nós vemos que o povo de Deus entrou em muitos conflitos com os filisteus. Quem eram os filisteus? Filisteus era um povo que morava próximo de Israel e eles eram especialistas em armas, em instrumentos de ferro. Tudo que era relacionado ao ferro, se um pai de família, se uma pessoa que criasse ovelha quisesse fazer uma boa faca, ele tinha que descer até onde moravam os filisteus para encomendar um instrumento de ferro cortante. Somente os filisteus tinham esta tecnologia de trabalhar em metais. E agora pense, imagina os filisteus entrando em guerra com o povo de Israel, todos muito bem armados, todos muito bem munidos de armadura, de ferramentas, e o povo de Israel ia para a guerra como? Eles iam para a guerra com pedaços de pau cortado de árvores, e a mão de Deus era tão poderosa que fazia com que os israelitas vencessem as guerras. A nossa vitória depende exclusivamente de Deus. A nossa vitória depende exclusivamente da boa e gloriosa vontade do Senhor. Não são as circunstâncias, não são os recursos, não são qualquer outras coisas a não ser a vontade de Deus. E o que aconteceu em Jericó foi o mesmo. Ali não tinha possibilidades humanas do povo hebreu invadir Jericó, mas a boa mão do Senhor fez com que aquelas muralhas caíssem e o povo pudesse adentrar as muralhas ou a cidade de Jericó. Quando nós pensamos num cerco, né, quando o exército vinha e cercava uma cidade,
Este cerco durava de 1 a 3 anos. Então, quando o povo de Israel chegou e ficou ali do lado de fora da cidade por 7 dias, o rei de Jericó pensou que estava seguro por pelo menos alguns meses, mas isso não aconteceu. Em 7 dias, Deus colocou as muralhas abaixo. Lógico, não vamos entrar aqui neste número, que é extremamente especial na Bíblia, o número 7, mas esta referência é importante para nós dizermos que a boa mão do Senhor antecipou o cerco, ou melhor, antecipou a entrada no meio da terra, fazendo com que aqueles homens, fazendo com que aquela nação corrupta, aquela nação pecadora, pudesse pagar pelos seus crimes e pelos seus pecados. Assim, a boa mão do Senhor fez com que eles fossem responsabilizados pelos seus pecados. Muito bem, meus irmãos, vamos ao tópico de número 2 da nossa aula, cujo tema é a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Subtópico de número 1, corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Por que este subtópico? Quando acontecia um cerco numa cidade, quando um exército cercava uma cidade, a primeira coisa que acontecia é que eles cortavam o fornecimento de alimentos externos. E eles também cortavam o fornecimento de água. Por isso que esse cerco eu falei que durava de 1 a 3 anos. Porque o povo sem água, o povo sem alimento, os seus estoques não iriam durar muito tempo. Aquele povo morria fechado dentro da cidade aos poucos, Eles comiam os animais, depois eles comiam todos os recursos, como pão, como todas as sementes. Eles comiam depois os cachorros, os gatos, e há relatos também, não aqui em Jericó, em outros lugares, há relatos que eles comiam até as crianças, por conta para sobreviver ao cerco de algum exército. Mas aqui o que acontece é que Deus ele faz com que aquele povo que estava do lado de dentro das muralhas tivesse um pavor muito grande pelo que estava acontecendo do lado de fora. Ainda mais porque aquele povo começou a rodear a cidade, o povo hebreu começou a rodear toda a cidade e fez com que aquilo fosse uma prece aos seus deuses, Na visão do povo de Jericó, eles olhavam o povo de Israel rodeando a cidade e aquilo virava uma espécie de uma prece, eles viam como uma prece ao seu Deus, aos seus deuses, e aquilo causava neles um certo pavor, um certo pânico, e foi isso que aconteceu ali naquele lugar. Além de que Josué havia pedido que todo o povo, ou melhor, que os sacerdotes que acompanhavam a arca também fossem acompanhados por soldados e soldados muito bem armados. O subtópico do número 2 diz assim: homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué recebeu do Senhor foi de rodear a cidade. Então eles rodearam durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias eles rodearam a cidade apenas uma vez. Então ia os soldados à frente, os sacerdotes que tocavam as buzinas atrás e a arca da aliança na retaguarda. E eles rodeavam a cidade no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes, mais uma vez o número 7. E aí, Deus começou a trabalhar tanto no coração dos hebreus,
quanto no coração daqueles que estavam do lado de dentro da cidade. Eles pensavam assim: o que aquele povo está fazendo? Por que eles estão rodeando a cidade? Por que eles estão fazendo esse tipo de coisa? Será que eles estão fazendo uma prece para os seus deuses? Será que eles estão fazendo uma espécie de ritual para os seus deuses? O que está acontecendo? E aquilo foi gerando incômodo. Isso já é uma estratégia de Deus para que quando o povo de Israel, o povo hebreu, entrasse na terra, pudesse encontrar aquele povo totalmente tomado pelo medo. O Senhor trabalhando nos mínimos detalhes para que pudesse fazer o povo herdar aquela terra. E imagina que o Senhor também estava trabalhando na vida dos hebreus, porque a cada dia, a cada minuto, a cada segundo que eles davam mais uma volta na terra, se aproximava mais a vitória do povo hebreu. Lógico, o povo hebreu, vendo aquela muralha daquele tamanho, vendo aquela cidade enorme, fortificada, armada, esperando eles, e também com essas dificuldades de entrar na terra, eles estavam à espera de um milagre, aquilo que nos leva ao subtópico 3 da nossa lição. Não foi pura e simplesmente por rodear a terra que o Senhor abriu as muralhas de Jericó, mas nós temos alguns relatos arqueológicos que mostram que aquela região de Jericó sofreu muito tempo atrás um grande terremoto, um grande abalo sísmico que derrubou as muralhas de Jericó num determinado período. Foi isso o que pode ter acontecido naqueles dias. Ao rodear a terra, a rodear Jericó, o Senhor mais uma vez estava provando a fé daquele povo. Será que Deus realmente vai fazer? Qual é a necessidade disso? Para que nós temos que fazer isso? O Senhor mais uma vez estava provando a fé daquele povo. Deus muito bem poderia ter feito as muralhas ruírem, as muralhas caírem na mesma hora, mas Deus preferiu antes provar o seu povo por meio das circunstâncias. E isso nos mostra muitas coisas. Primeiro, que as bênçãos de Deus nunca são alcançadas tão facilmente quanto nós queremos. Infelizmente, todas as vezes que nós vamos receber a bênção do Senhor, nós temos que passar por algum processo. O Senhor, Ele nos prova a nossa fé, a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica, até que em todas essas áreas nós possamos estar preparados para receber aquilo que o Senhor irá nos dar. E foi isso o que aconteceu com o povo hebreu, de frente com a terra prometida, tendo diante dos seus olhos a esperança da promessa e aguardando firmemente ali naquele lugar, até que o Senhor realizasse este milagre. Interessante é que nós não vemos na Bíblia nenhum relato, nenhuma porção da palavra de Deus dizendo que o povo ali se desanimou por estar aguardando a entrada na terra, mas o povo que permaneceu firme até fazer essa conquista. Que sejamos nós assim, que sejamos nós fiéis ao Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao tópico de número 3 para finalizarmos a lição de hoje, cujo tema é Deus se mostra forte para com os que confiam nele. E o primeiro tópico diz assim: um momento de fé. Josué havia pedido para que o povo ficasse em máximo silêncio nesses 6 dias em que eles estavam aguardando o rodear da terra, né? Somente no 7º dia que Josué daria a ordem para que o povo
gritasse e as muralhas pudessem vir ao chão. Agora olha que coisa interessante e não deixa de ser estranha, né? Por que o povo deveria gritar, né? Primeiro tem a questão de rodear a terra, né? Depois você tem a questão de gritar, né? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Qual é a necessidade disso, né? Bom, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Deus tem as suas formas de trabalhar e a nós não cabe questionar, cabe obedecer, cabe seguir e cabe confiar, né? Então, depois dos 7 dias, ou melhor, no 7º dia, depois do povo ter rodeado a terra por tantas vezes, cabia a eles gritar com grande voz. E ali, lógico, quem estava do lado de dentro das muralhas de Jericó sentiram ali um medo muito grande em ouvir todo aquele povo gritando e logo em seguida as suas muralhas, né, o símbolo da sua força e o símbolo da sua proteção indo ao chão e vendo aquele exército adentrando a sua cidade, né? Certamente foi um momento de grande medo e de grande pavor, né? O povo hebreu ficou ali esperando a voz do seu líder, né? A voz do seu comandante Josué, linha de frente nas batalhas, né? Josué não era somente um homem que liderava e mandava o povo ir à guerra, né? Josué era linha de frente nas batalhas e nós vamos ter a oportunidade de explorar isso mais detalhadamente nas lições. Isso nos leva também ao subtópico de número 2, né? Caem os muros, né? Então, no 7º dia, eles rodearam as muralhas 7 vezes. Depois que isso aconteceu, os sacerdotes tocaram as trombetas, né? Tocaram as trombetas. Neste momento, os muros da cidade caíram, ruíram, né? E aí vieram abaixo e ali o povo conseguiu passar por cima do muro e adentrar na terra onde haveria ali grande guerra e grande flagelo. É interessante porque, como nós falamos, foram encontradas em Jericó evidências de que um grande terremoto, né, tinha acontecido naquela região, que pode ser exatamente o que aconteceu aqui. Mas veja que terremoto grandioso, né? Porque muralhas que tinham 9 metros de altura e 6 metros de espessura não é qualquer um que derrube, não é qualquer abalo sísmico que derruba. Provavelmente o que aconteceu ali foi algo de grandes proporções e isso provou que a mão do poderoso Deus está juntamente com o seu povo onde quer que ele esteja. Então nós vemos que isso aconteceu ali como uma providência de Deus muito grandiosa naqueles dias. E isso também já nos leva ao próximo tópico, né? Que é o tópico de número 3, que é a destruição. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Quando nós vemos a história, quando lemos o capítulo 6 de Josué, nós vemos que Josué pede que uma equipe vá à casa de Raabe e salve toda a sua família. Lembra que primeiro Raabe deixou aquele cordão, né, escarlate, vermelho, pronto ali na sua janela para identificar qual seria sua casa. E ali Josué pede que pessoas vão até a casa de Raabe, retire a sua família dali para eles continuarem a guerra. Muito bem, tendo dito isso, o povo adentrou na terra e fez ali o que o Senhor havia ordenado. Qual que era a ordem do Senhor? Que nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança e nenhum animal deveriam permanecer vivos. Somente as peças de ouro deveriam ser separadas, as peças de prata e ouro deveriam ser separadas e entregues na casa do Senhor, aonde fosse montado o tabernáculo. Somente esta era a ordem.
Lembre muito bem desta ordem, nós vamos falar muito disso na próxima aula. Mas esta era a ordem. E aqui isso nos leva a uma reflexão que é bastante importante, é uma pergunta muito difícil de responder, que é: por que o Senhor Deus mandou matar tantos homens, mulheres e até crianças no Antigo Testamento? Esta é uma pergunta muito importante e é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas nós sabemos que o Senhor tem os seus caminhos em tudo. E para respondermos isso, nós precisamos olhar para o fim dos tempos. A resposta ela se encontra no fim dos tempos. No fim dos tempos, nós sabemos que o Senhor Deus vai julgar todas as nações e vai destruir toda a impiedade pelo sopro da sua boca, pela palavra do seu poder. O Senhor Deus vai destruir todas as coisas no fim dos tempos, todas as coisas que não forem restauradas no fim dos tempos. O que aconteceu com Jericó é um esboço do que vai acontecer no fim dos tempos, é um esboço do que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Toda a impiedade, todos os ímpios serão destruídos. Muito bem, se isso vai acontecer no fim, o que está acontecendo em Jericó é somente uma antecipação daquilo que iria acontecer no fim. O que está acontecendo com Jericó é que Deus já está antecipando a sentença daquilo que iria acontecer nos últimos dias. Deus só está antecipando o tempo para Jericó do que iria acontecer no fim dos dias. E ele faz isso de várias maneiras. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra, ele fez isso com Jericó, ele fez isso com várias e várias outras nações, porque o Senhor Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E foi isso o que ele fez. Daquela cidade, somente a família de Raabe foi salva. Nós sabemos que depois disso, Raabe abandonou a sua vida promíscua, Raabe se casou, Raabe teve um filho, este filho casou-se com Ruth, nós vemos isso na história de Ruth, e tanto Raabe quanto Ruth, elas aparecem na genealogia de Jesus, elas foram ascendentes de Jesus. Veja como a conversão ao Senhor é um privilégio para poucos. Assim foi Raabe, a ex-meretriz, uma mulher de infinita fé, que aparece na Galeria dos Heróis da Fé, lá no capítulo 11. Esta mulher fez a diferença na sua geração. Muito bem, concluindo, nós podemos dizer que é através da perseverança, é através da fé, é através da expectativa em Deus que nós alcançamos o cumprimento das nossas promessas, que nós alcançamos o cumprimento da palavra que o Senhor sempre nos disse e sempre nos afirmou na sua palavra. Nós encontramos saída a partir do momento que o Senhor Deus está conosco. Nós encontramos direção a partir do momento que Deus se põe no nosso caminho e nos aponta a direção que nós devemos seguir. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava debaixo da bênção de Deus, com fé, confiança e obediência, eles nunca deixaram de perder uma única batalha. E quando eles desobedeciam à voz do Senhor, eles eram esquecidos pelo Senhor. E então, isso nos mostra que o primeiro e único caminho que nós temos é seguir ao Senhor confiantemente. Nós falamos hoje sobre o primeiro desafio militar do povo hebreu, de Israel. O primeiro desafio
foi a cidade grandiosa de Jericó. Foi a primeira cidade da terra de Canaã. Logo em seguida, existia uma pequena cidade chamada Ai. A cidade de Ai foi uma cidade em que Deus protagonizou uma das maiores derrotas do povo de Israel em toda a sua história. E nós vamos contar o porquê na próxima aula. Então não perca, esteja conosco, fique sintonizado, que você será grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus console os vossos corações. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava glória.